Olá, pessoal! Estamos aqui de volta no Brasa na Mesa e hoje, domingo, nós temos aqui uma programação fantástica, né? Passou por aqui o Roberto Bocabello com as suas dicas de churrasco imperdíveis. Por agora, o Wessel contando toda a história, ele que é o percussor das carnes no Brasil, um dos, né? E agora vamos falar dela, da Paula Labak. Paula Labak, que é uma grande amante da brasa e também uma das primeiras pitmasters do Brasil. Paula é consultora, já fez trabalhos por vários estabelecimentos, tá? E aqui no Brasil e fora, além de ser a nossa rainha da defumação. Estou aqui com Paula Labak. Paula, conta pra gente um pouco essa história. E agora, Paula, eu sei que você também é chefe executiva da churrascada, né? Paula, com você. Tudo bom? Prazer estar aqui de novo. Fico super feliz pelo convite, super honrada, junto com nomes incríveis aí da nossa gastronomia, da Brasa. Agora, nesse momento da minha vida, Marcelo, eu estou chefiando, eu tenho várias casas de consultoria, eu sou a chefe executiva da Fazenda Churrascada, estou com o meu catering, com o meu delivery, que é o Labak Deli Shopping, e com um monte de consultoria. Amanhã estou indo para Brasília, para o Camini. E é isso, ir defumando e assando aí pelo Brasil e pelo mundo. Antes de começar a pandemia, eu tinha acabado de chegar da Rússia, e aí já entrei nessa quarentena, mas graças a Deus as coisas estão voltando aí, a gente, dentro de todos os protocolos, está voltando ao normal. Vocês devem estar se perguntando aí, puxa vida, ela está sem máscara, eu estou sem máscara, mas todo mundo aqui dentro está de máscara, por isso que eu estou sem máscara. A gente está dentro de todo o protocolo, em todos os sentidos, em todas as casas também que a gente tem atuado. E eu vim para falar um pouquinho de defumação, que é uma das minhas praias, né? Faz parte desse universo da brasa. E quando a gente fala de defumação, eu acho que as primeiras duas coisas que a gente tem que falar é madeira e equipamento. Madeira, eu abri aqui pus um pouco de vários tipos expostos para a gente poder entender o que é e quando a gente fala de madeira, o que a gente precisa pensar e entender. Então, eu tenho aqui chips de madeira, eu tenho aqui tronquinhos pequenos, que a gente chama de troncos pequenos, troncos médios e troncos maiores. Tenho até que eu não tinha aqui hoje, serragem. Então, todos esses tipos de madeira ajudam a gente na defumação. E aí a pessoa se pergunta, Paula, qual tipo eu vou usar para usar num pit smoker que nem esse que eu estou usando? Então, aí eu vou te falar, num pit smoker, você vai usar um tronco grande. Ah, eu tenho um tambor. Qual tipo eu vou usar? Ah, eu vou usar os tronquinhos pequenos. Ah, eu tenho um armário de defumação. Qual eu vou usar? Ah, eu vou usar chips. Então, cada tipo de cada corte, vamos dizer assim, da madeira, eu vou estar em um determinado tamanho de madeira. Mas, muito além disso, eu preciso entender que a madeira ela é o meu ingrediente na defumação. Então, eu preciso que essa madeira esteja extremamente bem curada, isso é, bem seca, porque eu não posso usar uma madeira úmida. A parte disso, eu preciso que essa madeira não tenha nenhum tipo de resina, que seja uma madeira livre de resina para que eu possa usar na defumação. Então, não é todo tipo de madeira que a gente pode usar, determinados tipos de madeira. Aqui no Brasil, a gente optou basicamente pelas madeiras frutíferas, né? A laranjeira, muita gente usa, goiabeira, pessegueiro, vamos lá, Anderson, macieira, pecan, caqui, amora, Goiaba. goiaba. Então, essas, lixia, que é maravilhosa. Então, essas madeiras, hoje em dia, a gente tem à disposição aqui no Brasil. Coisa que há 15 anos atrás eu sofria demais para conseguir, e eu conseguia basicamente goiabeira. Mas uma pergunta que sempre me fazem é: Paula, eu posso usar eucalipto? Pessoal, vamos lá. Poder, você pode, mas a sua defumação vai ficar com sabor de sal.
Turururu. Pequeno problema técnico. Voltamos aqui com Paula Labak, Brasa na Mesa, falando de defumação. Paula, a gente já tem uma pergunta para você de um internauta que quer saber o seguinte: qual que é a lenha que você prefere para usar na churrasqueira, fora da defumação? Na churrasqueira, eu adoro, eu amo usar a pecan. Eu acho que a pecan na churrasqueira vai super bem. Põe uma madeirinha ali no cantinho, deixa ela bem no cantinho, só esfumaçando. E uma dica, você pode deixar ela de molho um pouco de água antes e depois põe ela ali no cantinho. E aí você vai virar para mim e vai falar assim, mas essa mulher é louca, porque ela falou que a madeira tinha que ser bem seca e agora ela está falando para mim que a madeira pode umedecer. A madeira ela tem que estar seca de dentro para fora. Umedecer a madeira só vai fazer o quê? Vai fazer com que eu tenha mais fumaça na hora da defumação. Eu não estou com essa madeira úmida, eu não tenho mais seiva, não tenho nada disso, tá bom? Então pode umedecer. Quando eu vou fazer defumação ao ar livre, por exemplo, num varal, eu umedeço a madeira, por quê? Porque eu preciso de uma potência de fumaça muito maior para atingir a minha proteína que vai estar pendurada lá 1 metro, 1,20 m. Então, umedecer a madeira é uma coisa e madeira úmida, né, madeira molhada, que não foi bem curada, é outra. Vamos entender isso, porque é importante. Aí você vai falar, ah, ela não é tão louca assim. Bom, falamos de madeira, vamos falar um pouquinho sobre equipamento. Equipamento é outro ponto importante. Eu aqui hoje eu vou trabalhar com um pit smoker, onde eu tenho um armário, né? Aqui é um armário, onde eu posso usar para defumação e posso usar para assar as coisas também, para regenerar também. Aqui embaixo eu tenho a minha caixa de fogo, aonde eu tenho 2 andares. Embaixo eu faço fogo, a brasa, e em cima eu ponho a minha madeira. Vamos lá. Eu preciso da brasa, eu posso usar carvão para combustão e a madeira para fumaça. Aqui no Brasil a madeira é muito cara, então eu posso usar isso. Eu uso carvão embaixo, madeira em cima. Nos Estados Unidos eles usam só madeira. Lindo, a madeira para eles é muito mais acessível, por isso. Aqui eu tenho a câmara de defumação, onde eu tenho as 2 câmaras de defumação, a fumacinha saindo, aonde eu vou defumar. Meus relógios, que vão dar a minha temperatura, são os meus termômetros, e está super equilibrado, a gente equilibrou ele em 100 graus. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar no máximo em 100 graus. Muita gente aqui no Brasil trabalha com temperaturas mais altas, eu, Paula, gosto de trabalhar em 100 graus sempre. Então, esse é um tipo. Eu tenho também armários de defumação, eu tenho tambor, eu tenho panela. Na minha aula eu ensino o cara a fazer uma panela de defumação. No bafo, na churrasqueira a bafo pode Na também? churrasqueira a bafo. Você sabe que durante muitos anos, Má, eu defumei em panela. Eu fiz a primeira virada cultural em cima do minhocão, eu fiz 1.200 sanduíches de frango defumado numa panela. Então, assim, numa não, numas 4. Mas é super eficiente. Os meus alunos começam na panela. O Henry, que é um cara que faz hoje o melhor bacon do Brasil, que foi meu aluno, começou fazendo na panela. Ficou muito tempo fazendo em panela e depois ele foi evoluindo. Hoje o Henry tem uma indústria de bacon e é o maior orgulho. É uma delícia mesmo. Nossa. É o aluno, meu maior orgulho. Bom, então, equipamento é super importante, escolha bem o seu equipamento, né? Vá devagar, vá subindo com o seu equipamento. Hoje em dia a gente tem isso daqui, um pit desse tamanhinho, que você pode pôr na varanda da sua casa. Então, você tem muita opção. E hoje, agora eu já falei muito, a gente vai fazer... Tá indo bem. E olha, é importante também que a gente tenha uma madeira de qualidade, né? Um carvão de qualidade. Super, carvão é super importante. O carvão, gente, a gente tem gente que fala assim, carvão, não importa. O carvão é super importante, porque o carvão, na parrilha, então, se você pega um carvão que é uma areia todo quebrado, você tá lascado. Tem carvão que não segura a temperatura. Então, assim, o teu uso de carvão, imagina na fazenda que eu uso 250 sacos de 10 quilos por semana. Imagina se eu tenho um carvão que tem uma combustão péssima. Eu estou na roça, né?
Então, isso tudo é super importante. E a madeira, como eu mostrei aqui, é importantíssimo. Outra coisa importante para você que vai defumar são os termômetros. Esse é um termômetro de núcleo, né, que eu vou mostrar aqui hoje. E a gente tem os termômetros de sonda também, onde a gente deixa um no pitch, o outro dentro da proteína, um no bolso da gente, para a gente ir apitar na hora, a gente não precisa ficar o tempo inteiro ali colado. Mas eu vou te falar que defumação é um trabalho de observação. Então, se você acha que é só jogar a carne lá dentro e sair, você está muito enganado. O tempo inteiro, Anderson está aqui, o Anderson é o meu pitmaster lá na Fazenda Churrascada, e o Anderson está aqui e sabe que ele fica lá todas as horas, do lado do pit, 12, 14 horas, cuidando, tomando conta, observando a proteína, cobrindo área, fechando, abrindo, e aí é isso que a gente vai fazer. Bom, agora vamos trabalhar, porque senão a gente vai ficar só falando aqui. O que eu escolhi para essa aula? Eu escolhi a rainha, né? Uma beef ribs, que é uma costela. Aqui eu escolhi uma costela da Vessel 4 ossos, com os ossos limpos já, que isso é muito bacana para a gente, já dá um adianto danado quando a gente vai trabalhar. E aí é legal que você tenha uma costela que tenha uma boa quantidade de carne como essa. Ela está com uma gordura entremeada muito legal, que é importantíssimo para a gente na defumação, porque essa costela vai ficar horas dentro do pit e ela precisa de gordura interna para que ela não fique ressecada, para que ela consiga ter estrutura. E é essa gordura que, num determinado momento, vai começar a se dissolver e vai dar... É o colágeno que vai dar toda a maciez para essa proteína. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer nessa costela é tirar a membrana externa dela, essa membrana que fica aqui atrás. E aí tem gente que já fez aula comigo e vai falar, poxa, mas você lá na aula de fogo de chão falou para mim que não podia tirar a membrana. Realmente, no fogo de chão, se você tirar essa membrana, você vai perder a sua costela. Por quê? Porque essa membrana no fogo de chão, ela vai segurar o calor e a gordura lá dentro e vai fazer uma panela de pressão dentro da tua costela. Aqui não, aqui eu vou tirar porque eu preciso que entre defumação de todos os lados e porque eu preciso que essa costela depois fique fácil para eu servir e solte desses ossos. Então, para tirar a membrana, se você tiver de luva, vai acontecer isso, ó. Então, você tem que ter sempre um paninho ou um papel, toalha, e aí você gruda aqui e puxa. E ela sai muito fácil, ó. Mariela, tá aprendendo aí? Tô olhando você no vídeo, tá ótimo. Olhando assim parece que é fácil, viu, Paula? Mas é fácil, meu. Ó, isso... É uma membrana que ela não vai se dissolver. Então, vê a importância dela no fogo de chão, onde a exposição é altíssima, o calor é altíssimo, e ela vai segurar todo o líquido lá dentro. A gente vê lá na fazenda, no fogo de chão, o líquido, a gordura borbulhando dentro, então dando maciez para aquela carne que está em contato com ela. Aqui a gente não precisa dela. Presente para você. Sim, na cozinha, Marcelo, eu sempre falo que nada é lixo numa cozinha. E quanto menos lixo você tiver, melhor está a sua cozinha, né? O lixo basicamente é um plástico, uma lata, mas que quanto menos você tiver, melhor. Procure fazer todos os seus processos. Não sei, quem me conhece sabe que os restaurantes que eu dou consultoria, que a minha cozinha, a gente busca uma taxa de lixo zero, a gente tem esse foco de usar praticamente nada industrializado, todos os processos feitos nos restaurantes e na minha cozinha. Bom, vamos lá. Tirada a membrana, a gente vai fazer o quê? A gente vai rubear essa costela. E o rub é o quarto ponto muito importante. O que é um dry rub? O dry rub é um tempero seco que a gente vai esfregar na carne antes dela ir para defumação. Por que eu fiz esfregar? Porque diferente de uma cura, onde eu vou pôr a cura e vou massagear a minha peça, aqui eu só vou colocar o rub e aderir e deixar ela descansando. Eu não vou esfregar. Por quê? Porque eu vou aderir, deixar ela entrar num processo de hidrólise e aí sim mandar ela para o meu defumador. Isso é importantíssimo para o meu bark, que eu vou falar daqui a pouco o que é. Então vamos rubear. Lógico que eu ia usar
o meu hub, né? O Black Hub, que é... O meu Black foi o primeiro Black Rub brasileiro. Eu trouxe a ideia do Texas. Comigo, no meu site, no meu catering a gente entrega. Pode me procurar pelo Instagram. Então tá aqui o hub e a gente vai hubbear essa costela. Vamos, põe para mim a cuba aqui, essa cuba. Só passar um paninho nela. Então eu vou pôr ela dentro de uma cuba, para não fazer uma sujeira horrorosa aqui. E vou, primeiro pelo lado de trás, eu vou soltando o hub. Pode ser generoso. E aí, tá vendo que eu não estou esfregando? Eu estou só aderindo, tá? E a gente vai fazer isso de todos os lados, inclusive nas laterais. Quando a gente faz um hub, porque também você pode fazer em casa, normalmente, quando eu faço o hub para costela, quando eu não uso black, eu uso um hub bem texano. 1 para 1, sal marinho, pimenta do reino, e ponho 10% de coentro que vem abrindo com frescor. Então, esse é um hub bem texano para proteína bovina, tá? Cada proteína tem o seu hub mais específico. A gente vai tendo diferenças do suíno, do bovino, das aves. Cada uma a gente vai elaborando um hub diferente para ela. Esse daqui é muito legal porque ele dá um aspecto, além do sabor, um aspecto muito bom. Mas a função do hub é só dar um aspecto ou dar um sabor? Não. Ele tem a função também de segurar todo esse líquido dentro da proteína. Ele serve como uma vedação, principalmente o black, que tem o carvão ativado, ele segura os líquidos dentro dessa proteína. Muito bem, a gente chama isso de hubbear. Hubbeei a minha peça, e aí vou pegar ela e sair correndo e pôr no pit. Não. Vou pegar ela, posso deixar ela refrigerada se eu estiver num restaurante, porque senão os nutricionistas vão matar a gente. Então, daí eu fecho aqui com o filme, deixo ela meia hora descansando refrigerada, ou se eu estiver num festival que eu não tenho essa oportunidade, eu vou estar com ela ultra gelada, quase cristalizada, que é o melhor para a gente fazer isso. Então, a peça bem gelada, quase cristalizada, hubbeei minha peça, deixo descansando 20 minutos, que ela vai começar o processo de hidrólise, e aí sim eu vou colocar ela no meu pit. Então, vamos fazer de conta, porque aqui é uma aula, não é o mundo, né, perfeito, então eu já vou pôr ela no meu pit. Como que eu vou pôr essa costela para pegar a fumaça? Vamos lá. Anderson, abre aí para mim. Osso para baixo, e sempre, agora que eu vou colocar ela aqui, a gente vai falar de fluxo. Sempre que eu colocar, eu tenho que incentivar o fluxo. Qual é o lado mais alto da minha costela? O de trás, né? Aqui é mais baixo, aqui é mais alto. Eu posso colocar ela assim também? Posso, esse lado dela está mais alto. Mas eu vou optar por colocar ela dessa forma, tá? Então, eu coloquei osso para cá e a carne para o lado de cá. E vou deixar, e aí eu preencheria o meu pit com muitas costelas, né? E aí, começo a minha defumação. Paula, você falou de fluxo, né? Quando você falou... Tem outra luva para mim? Quando você falou de fluxo, o que você quis dizer com isso? Eu quis dizer que a defumação tem... Quando a gente tira uma carne defumada, a gente tem coisas importantíssimas nesse processo. Primeiro, um bark. O que é o bark? O bark é a crosta escura que se forma... que se forma em volta dessa carne. O bark, ele depende basicamente de um bom rub e de um bom fluxo de fumaça. Quando eu falo fluxo de fumaça, vamos falar um pouquinho aqui. Eu tenho a minha caixa de fogo aqui, então a fumaça está entrando por aqui. Mas a minha chaminé é aqui. Paula, então a fumaça entra e sai, como é que ela vai pegar na carne? Sim, essa é uma... A gente tem um fluxo reverso, que a gente chama... Ui, queimei o braço. Então, o que? A fumaça vem por aqui, ela passa aqui por baixo, aqui eu tenho uma chapa, tá? Isolando essa área. Lá atrás eu tenho uma área onde a fumaça pode subir, então ela vem por baixo, vem por cima voltando e sai por aqui. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai passar por toda a minha proteína.
Por isso que eu digo que você tem que pensar sempre no fluxo. A parte baixa, para o lado da onde a fumaça vem, para que a fumaça venha e suba. Porque se eu tiver com a parte alta, ela vai pegar na parte alta e subir. E não vai vir para a minha proteína toda. Então, tudo isso é importante você pensar. Estou falando para caramba, hein? Não, tá indo bem. Outra coisa, só quando a gente está, as 2 primeiras horas da defumação, a gente tem que ter o fluxo constante e muito intenso. Todas as chaminés abertas. Toda chaminé aberta não quer dizer que aqui embaixo eu vou estar com tudo aberto. Aqui, isso é um controle de temperatura, como se fosse o meu botão do fogão. Se eu fecho, eu diminuo a combustão, eu abaixo a temperatura. Se eu abro, eu aumento a combustão, aumento a temperatura, tá? Isso não tem a ver com o fluxo. O fluxo é aqui, minhas chaminés todas abertas, para quê? Para incentivar esse fluxo de fumaça e fazer o meu barque. Isso é muito importante. Paula, tem uma perguntinha aqui. A gente está querendo saber o seguinte: só a costela precisa estar gelada ou outro tipo de corte também, o brisket, por exemplo? Todos os cortes, se você tiver com ele mais gelado, você vai ter o smoke ring, que é o segundo ponto, porque o primeiro é o bark. E agora vem o smoke ring, que é aquela faixa avermelhada que a gente tem na defumação. Se você tiver com a carne bem refrigerada, bem gelada, quase cristalizada, maior vai ser o seu smoke ring. Por quê? Por conta da reação da fumaça com as proteínas, os carboidratos da carne, você vai ter uma ação maior, tá? Se a carne estiver bem gelada. Mas não quer dizer que se eu fizer com uma carne que não está ultra gelada, eu não vá conseguir fazer um smoke ring. Vou conseguir também, mas você favorece tendo a carne bem gelada. E o pessoal está interagindo aqui, viu, Paula? Que bom, vai falando. Olha, uma outra pergunta. Água, no apartamento, tá? A pessoa consegue fazer uma costela dessa na churrasqueira no apartamento? Como que ela prepara? Então, na churrasqueira, sem ser defumação, ou numa churrasqueira que tenha como defumar? Não, sem defumação. A pergunta aqui foi a churrasqueira livre. Eu dei uma aula essa semana. Você vai fazer ela no bafo. Você pode fazer a mesma coisa, passar o rub nela, aí só que você não vai pôr ela para pegar fumaça. Você vai embalar ela antes, colocar ela na sua churrasqueira na parte alta, 40 centímetros, deixar ela fogo bem baixinho, e aí você vai controlando essa temperatura. Quando ela atingir uma temperatura que você acha ideal, eu para costela e o brasileiro em geral para costela acha 94, 96 graus ideal, você vai tirar, baixa e só faz uma crosta nela na grelha. Aí você abre e faz crosta. Bom, quer falar? Pode falar, pode falar. Pode ir. Então a gente falou, pode falar. Que o smoke ring é fundamental no American Barbecue. Hoje isso é um mito derrubado. Boa. Eu vou todo ano para o Texas para fazer pesquisa. E assim, quando a gente fala de campeonato, o smoke ring é fundamental, é importantíssimo. Quando a gente fala de campeonato, as smoke houses americanas, as mais famosas, não estão nem um pouco preocupadas com o smoke ring, tá? 2M, o Franklin. O problema deles é sabor, textura. Isso é importante. Smoke ring para eles não é importante. Não mesmo, tá? Mas em campeonato, importantíssimo. E acho que para a gente entender esse processo, é importante a gente saber fazer com o smoke ring, tá? Então fomos, bark, smoke ring. O centro, essa proteína tem que estar macia, com a fibra preservada, né? Ela vai estar com a membrana, as fibras dela vão estar macias, mas ainda existentes, acinzentada, e quando a gente dá muita sorte, a gente consegue os caramels. O que são os caramels? Caramels ficam grudados no barque, como se fossem caramelozinhos dos açúcares dessa carne, com a fumaça, com o calor, e ele se forma, e aí é quando você tem muita sorte. Se você conseguiu esses 4, meu amigo, você está feito na defumação. Bom, logicamente, essa costela está aqui, e eu deixaria ela pegando fumaça aqui por umas 5 horas, tá? Normalmente eu faço uma costela dessa em 10 horas. Então ela tá aqui e vai ficar pegando fumaça por 5 horas. Depois das 2 primeiras horas, que foi a formação do barque, eu vou fazer o quê?
eu vou começar a borrifar essa costela com uma mistura de 1 para 1 de água com vinagre, tá? Vinagre de maçã, 1 para 1, ponto. Nada além disso. Vou, borrifador, no mais delicado possível, eu venho aqui e borrifo, não diretamente nela, porque lembra que o barque é o mais importante, então eu vou borrifar levemente para cima, que ele vai cair nela o líquido e vai hidratando essa peça. Vou borrifar mais ou menos de 30 em 30 minutos, tá? Então, 5 horas depois, né? Tem pergunta? Antes de eu... Agora, por enquanto, não. Porque aqui a gente faz, tá desde cedo trabalhando, né? Lógico. Aqui, ó, já tem uma parte pronta. Então, 5 horas depois, 5 horas. né? Eu borrifei, fiz tudo certinho com a minha costela, eu vou lá e vou pegar a minha costela que eu embalei. Quando a gente fala de embalar, a gente tem que pensar o seguinte. A gente vai pegar o papel alumínio. Cadê o papel alumínio? Tá fácil aí? O Anderson vai pegar para mim. Pega essa que eu pus para defumar para eu mostrar para eles. Churrasco A gente tá Gourmet, trabalhando... eventos perguntando o que você acha do tutano para temperar a costela? Para temperar a costela, o tutano... eu acho pra saborizar, né? Eu acho o tutano interessante para tudo. Eu amo tutano, então eu sou suspeita, acho super legal. Mas eu vou dar uma dica bem legal para vocês para hidratar e temperar essas costelas. Então eu vou só mostrar como embalar a costela com essa costela que está aqui, que a gente tinha posto para defumar. E então, quanto tempo depois que embalar? 5 horas pegando fumaça, tá. E aí eu vou embalar essa costela. Quando eu for embalar essa costela, eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter essa costela, tá? O osso agora vai ficar para cima, tá? Eu vou pegar talo. O que é talo? Talo é gordura de peito bovino, que a gente limpa o peito, derrete essa gordura, e aí a gente coa e guarda, e aí a gente vem com o talo e joga o talo nessa costela. Joguei um pouco de talo aqui, mais ou menos 1/4 de xícara, eu vou embalar. E quando a gente fala embalar, diferente do cupim que eu dei aula essa semana, eu não vou enrolar, eu vou envelopar, tá? Eu não enrolei, você tá vendo? Esse papel alumínio, Paula, ele é um papel especial? Esse papel alumínio é um papel alumínio... Essa é uma boa dica, hein? Mais grosso, brasileiro, não sei se pode falar marca ou não, pode mas falar, enfim. Não tem problema, não. É o único que tem no Brasil, é da Uida. Nos Estados Unidos a gente não usa alumínio, eu vou dar outra dica aqui. Nos Estados Unidos a gente usa butcher paper, que é um papel que parece muito o nosso craft, mas não é o nosso craft. E ele é permeável, ele tem um mínimo, mas ele tem de permeabilidade. Aqui a gente não tem. Então, para você conseguir que fique exatamente igual à texana, você vai fazer microfuros. Olha! 6 microfuros. Ó, você viu? Fiz 6. Tá? Nada mais que isso. Né? É o suficiente. E aí, ela volta, né? Sim. Com o osso para cima, carne para baixo. Mesma posição. Aí já não importa mais a posição, porque eu não falo mais de fluxo, tá? Eu falo agora só de calor. Ok. Tá bom? E aí ela vai embora. Agora vamos pegar, 5 horas depois, né? A nossa solta costela. A vinheta, pega ela solta pra a mim vinheta. Aí. O Anderson vai pegar ela para mim. Importante ter uma luva boa também, né, Paula? Importantíssimo. Para segurança. E aí a gente tem a nossa costela. Olha isso, gente. Ó. Quando a gente fala de barque, a gente fala disso. Essa crosta linda que se formou em volta dela, tá? Anderson. O Anderson vai cortar ela aqui pra gente. Eu poderia fazer... Ó, essa gordura é super importante, a gente nunca despreza, tá? Nunca despreza essa gordura, porque a gente pode hidratar ela, se a gente quiser, após o corte. O Anderson vai cortar
Ô, Paula Labac, o Mário Portela entrou no Instagram aí, ó, e tá falando que você é uma fofa. Ai, Mário, você também é um fofo. E quando você toca aquele negocinho lá, então fica mais fofo ainda. Ah, o disco voador. Agora você virou músico, não é verdade? Então, ó, Mário, eu dedico para você aí essa costela. Então, aqui a gente tem uma costela com um smoke rings, ó, aqui, o smoke ring. Olha como ela tá suculenta, não aperta. Tem gente que vem aqui agora e faz assim para mostrar. Não tem necessidade, dá para ver a suculência, né? Eu poderia soltar ela do osso, mas não vou, porque eu acho tão bonito servir assim. E é engraçado, então, né, que as pessoas gostam de apertar para mostrar. Pra quê? O líquido saindo. Aí sai coisas. todo o líquido. E todo defumado, ele é muito rápido, assim, né? Para perder líquido. Então, não tem por que apertar. Então, aí a gente tem uma costela. Essa costela, ela me dá variações incríveis. Eu posso servir a costela assim na ripa, eu posso servir um sanduíche de costela, eu posso fazer um chopped costela, uma costela desfiada, eu posso fazer um arroz com essa costela, eu posso fazer N variações com essa costela. Por falar nisso, eu vi ontem uma costela dessa, você fazendo um sanduíche. Conta pra gente esse sanduíche da Fazenda Churrascada, né? A gente tem lá um beef ribs sandwich, que é pão, uma ripa inteira dessa e o top de pão. E aí você tira o seu ossinho na mesa. Olha como ela tá soltando, ó, soltou, ó. Quando a gente fala que ela solta, nossa, eu vou te dar um pedacinho para você provar, Má. Você quer? Isso aí é o ouro. Eu quero, peraí. Pois é, então, e assim, as pessoas acham que a defumação é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa dificílima. A única coisa é que você tem que ter um extremo cuidado para fazer a defumação, você tem que ter tempo, porque não é uma coisa rápida. Então, se você acelerar o seu pitch, puser lá a 120, você vai ter uma defumação com gosto de carne de panela, que é o que muitos lugares fazem, e a gente sente isso, infelizmente. Então, assim, foco, tempo e vontade. Eu, particularmente, Má, sirvo essa costela nessa textura. O brasileiro não quer uma costela de campeonato. Se você fosse fazer uma costela para campeonato, você poderia deixar ela um pouquinho mais firme, para ela não soltar do osso, para ficar na mordida, como é campeonato. Infelizmente ou felizmente, porque eu sou brasileira e eu adoro assim, a gente gosta da costela desmanchando e a gente não gosta da costela para mordida. Então é você saber trabalhar. Vou para um campeonato, vou fazer ela para campeonato. Vou fazer para o meu cliente, vou fazer ela desmanchando. A gente tem que atender o cliente. Eu acho isso super importante. É que nem ponto de carne. Puxa, eu não vou servir ponto mais. Gente, o cliente quer o ponto. No interior, as pessoas comem ponto mais. Eu vou forçar a pessoa a comer no ponto que eu quero? Isso não existe, né? Então, acho importante a gente atender o cliente. O brasileiro gosta da costela desmanchando, gosta da costela bem macia. Então, é a costela que eu sirvo para os meus clientes. E tá maravilhosa, maravilhosa. Esse brasa tá com conteúdo sensacional. Olha, nós temos mais perguntas aqui, Paula. Vamos lá. A primeira pergunta. Se a gente não conseguir reter ali um pouco dessa gordura, né? Para poder trabalhar, pode usar outro tipo de gordura, ou manteiga de garrafa, por exemplo? Manteiga de garrafa, eu acho que ela vai acentuar um sabor muito intenso. Você pode usar uma banha suína, se for porco. É mais neutra, né? Agora, procurar uma gordura bovina, peito, uma capa, e dar uma derretida e usar. Tá? Ótimo. Vamos falar de temperatura, né? Sim. Então, essa costela, ela entrou, e normalmente, quando ela entra, eu vou deixar ela, mesmo antes de embalar nem tanto, mas depois que eu embalei, eu vou lá e ponho o termômetro interno para ir controlando a temperatura dessa costela. Ela começa a subir temperatura e vai chegar uma hora que essa costela vai estabilizar numa temperatura, a gente fica meio assustado, né? Parei na temperatura, não está mais subindo. É um momento de um patamar onde esse colágeno vai se quebrar, onde essa costela vai ganhar essa maciez, né? E depois ela vai subir e chegar no topo. Eu tiro a costela com 94, 95, por aí. 95 a gente tira lá, né? 95, 96 às vezes, tá? Dependendo da costela, se estiver mais magra, 96. Então a gente tira essa costela com essa temperatura interna. O pitch sempre a 100 graus, lembra disso. Não acelera seu pitch, por favor, para não ter gosto de carne de panela.
E que mais que eu tinha que falar que era importante? A temperatura. Anderson. Falamos de tudo, né? O Anderson... Tá bem completa essa aula aqui. Eu né? acho que a aula está muito produtiva. E se você for fazer um brisket, por exemplo, mesmo processo, galera. Só que o brisket, você deixa lá umas 7 horas pegando fumaça. Brisket a gente faz mais ou menos em 12, 14 horas. Então, umas 6 horas de fumaça, 6, 7 horas de fumaça. Daí você vai embalar, põe bastante talo nele. Durante o período que estiver pegando fumaça, é importante você lembrar que você pode pegar o papel alumínio. Se você vê que as pontinhas do brisket já estão ressecando um pouquinho, mas ele ainda está precisando de fumaça, você pega e faz com o papel alumínio barreiras, assim, quer ver? Ó, vou te mostrar. Você pode ir fazendo barreiras, ó, e ir protegendo as áreas que estão ressecando, né? Para quê? Para que ele continue pegando fumaça e não fique, e você não perca as pontas do seu brisket, porque tem muito lugar que acaba perdendo a ponta do brisket. Então, é importante. Para Labac. Manda. Paula, e a gente pode também, depois de pronta, colocar ela a vácuo para congelar? Operação de restaurante, vamos lá. E depois, como regenera para poder comercializar isso? É isso que a gente faz. A gente faz, tira... Abate a temperatura rapidamente, isso é muito importante para preservar a estrutura. Então, eu tiro do meu pit, jogo num ultracongelador ou num banho-maria invertido, que é um lugar com bastante gelo, uma cuba, ou ela já no vácuo dentro desse gelo. E aí, abati a temperatura, vácuo, e posso refrigerar ou congelar. Vou regenerar? Posso regenerar no meu pit, tá? Embalada no alumínio, ou posso regenerar num forno combinado dentro do vácuo, ou posso regenerar no sous vide. Então, tem várias formas. Até no forno de casa eu posso regenerar. Ponho um banho-maria dentro do forno, ponho uma panela com água, uma assadeira com água, forno, a costela embalada e eu regenero a minha costela. A gente tem que tornar a operação viável, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Nos Estados Unidos, eles também regeneram. Na fazenda, a gente tem um steamer, onde a gente fica regenerando. É um armário que fica lá 70 graus e a gente deixa as peças no vácuo lá dentro, tem umidade e ela fica regenerando. Você pede, a gente já solta para você. Ó, o Adriano Emídio lá dos assadores, meu amigo Adriano que está aí, ó, que acompanhou todo o Brasa na Mesa, está fazendo uma pergunta aqui. Ele quer saber se para soltar o colágeno, quanto tempo? Se é a partir de 3 horas, se tem um tempo específico? Não existe. Normalmente, depois que passa os 65, 68 graus. Mas eu já tive stall, isso chama stall, esse patamar, né? Eu já tive stall a 68, eu já tive stall a 74, eu já tive stall a 79. Então, varia de proteína para proteína. Você precisa, por isso que eu digo que é observação e o trabalho não é fácil. É um trabalho que você está ali o tempo todo observando, sentindo a tua peça. Ótimo. Por aqui tá tranquilo. Ó, então você já falou dos tipos de pitch, né, Paula? Você está gostando do pitch do nosso amigo Liv? Eu adoro. Hoje igual o meu. Hoje é aniversário do Liv, né? Tô ligada. Liv nos cedeu aqui esse espaço. Parabéns, fofo. mil beijos, esse espaço super lindo aqui. Eu não conhecia ainda. Lindaço espaço. Um dos grandes espaços Exatamente. do Marcos Liv, aí, nosso grande anfitrião. Combinei com ele ontem que eu vou lá para o sul para fazer lá um fogo com ele. Opa! E, Paula, assim, então a gente já falou da costela, falou do brisket, não joga né? fora o osso, né? O osso a gente faz um caldo para fazer um arroz caldoso. O Mário Portela pode fazer o arroz caldoso pra gente, né? Que ele faz um arroz caldoso incrível, então ele pode vir fazer um arroz caldoso pra gente. E que outras coisas a gente pode fazer no pitch também, Paula? Assim, carne de porco... Cogumelos. Tomates. Pode fazer absolutamente tudo. Eu posso defumar cogumelos, fazer um risoto defumado. Eu posso defumar cenoura, fazer um creme de cenoura defumado. Eu posso defumar fruta. Eu posso fazer uma geleia defumada. Eu posso fazer... O mundo da defumação é um universo gigante. E eu acho importante quando a gente fala de defumação, hoje eu estou falando aqui de American Barbecue. É um braço da defumação. A gente tem defumação clássica, que é o meu grande amor, a minha grande paixão, né? Que são defumações que passam por cura, que passam por outros processos, por maturação. Então,
O American Barbecue é um braço da defumação. A defumação em si é um universo gigante, dentro do universo maior ainda, que é a charcutaria, que também é o meu amor. Então, é isso aí. A gente tem, assim, vários braços da defumação por aí. E onde que o pessoal encontra todos esses equipamentos para comprar, Paula? Olha, o Brasil já está se equipando, né? A gente já tem bastante coisa à disposição, a gente tem bons termômetros, ainda não tem, assim, os que a gente realmente precisa, mas estamos nesse caminho. Madeira, a gente, graças a Deus, já tem aí vários fornecedores incríveis, então a gente já tem madeira muito boa. Os equipamentos, a gente tem incríveis aqui já no Brasil. Que mais que a gente usa? O meu hub, os meus hubs, vocês podem me chamar. Esses hubs, pessoal, ó, entra lá no Instagram da Paula Labac. Mas eu poderia fazer um hub, né? Eu digo assim, eu tô brincando, gente, não precisa comprar o meu hub, não. Faz um hub. Precisa, é muito Sal bom o hub Marinho, dela. Pimenta do Reino, nunca compra pimenta do reino moída, nunca. Pimenta do Reino você compra em grão e moe. Tudo que você comprar moído vai ter alguma mistura, tá? Então, compra a pimenta do reino. Quer fazer um teste? Compra a pimenta do reino, moe, pega a pimenta do reino que você comprou moída. Pega um pouquinho da moída, pega um pouquinho da que você moeu. A moída vai grudar na tua garganta, a que você moeu não vai grudar. Então, aí você já sabe que tem coisa errada. Qual foi a lenha que você utilizou para fazer essa peça, né? Lembrando que a Bom de Brasa está nos apoiando aqui. Deixa eu pegar com aqui. Com esses produtos maravilhosos. Olha lá. Aqui, ó. Eu usei macieira. Usou a macieira. Eles mandaram lá para mim para eu fazer essa também. Sim. E, ó, vou te falar que macieira, ela... Quando a gente falou de lenha, que lenha é um ingrediente, é importante a gente saber o seguinte, a lenha é responsável por sabor e por cor, tá? A cor da minha defumação vai estar relacionada com o tipo de madeira que eu usar. Então, eu tenho madeiras que dão um tom mais avermelhado, eu tenho madeiras que dão um tom mais âmbar, eu tenho madeiras que dão um tom mais amarelado. Cada uma vai dar a sua cor diferente e o seu sabor diferente. Tá? É importantíssimo a gente lembrar disso. Lembrando que um bom... equipamento, uma boa madeira, uma boa lenha, esse conjunto uma boa proteína, uma boa proteína, você ter uma peça dessa que o Vessel mandou pra gente. Eu prego em todas as minhas aulas, em todos os meus clientes, a qualidade. Eu prefiro que você coma menos carne, mas coma uma carne de qualidade, do que você coma carne todo dia e coma uma carne que não tem qualidade. Então, a gente tem que buscar isso e entender o valor de cada coisa, né? Entender, eu acho que quando a gente fala de carne, a gente precisa entender demais esse processo todo, né? Lá da genética até ela estar aqui na nossa frente. Não é um processo barato. Então, a carne de qualidade, ela tem todo o seu valor e a gente precisa pensar nisso muito quando a gente está investindo na carne. Tá bom? Mais alguma pergunta? Do Instagram, do meu povo do Instagram. Só tem elogios. Tem pergunta sim. Olha lá, em @pelabac. Uma pergunta assim, o tempo de cocção do pastrame, do brisket, qual que é a diferença entre um e o outro? Como que ele pode ser feito? Pastrame é uma cura, né? O pastrame é uma cura longa, depois uma defumação e uma cocção. O brisket é uma defumação e uma cocção. Então, são processos diferentes. Os tempos não são muito diferentes, mas são processos bem diferentes. Compra o meu pastrame no meu delivery, no Labac Deli Shopping, e vocês vão ver o que é um pastrame legal e entender. Mas se quiser aprender a fazer também, eu ensino o meu pastrame nas minhas aulas, não tem problema nenhum. Você tem muito vídeo, né, nas suas redes, né, Paulo? Você ensina muita coisa. Conta também pra gente onde a gente pode acessar seu conteúdo. Eu, na pandemia, quando começou, eu fiquei presa em casa e você sabe, Má, os 3 últimos anos da minha vida, acho que eu ficava 2 dias por semana na minha casa, o resto viajando e trabalhando. Então foi difícil e eu comecei a cozinhar em casa 1 prato por dia. Então eu fazia 1 prato por dia às 8 horas da noite. Esse conteúdo virou 2 e-books, o terceiro ainda estou aí com preguiça de lançar, mas vou lançar. Então eu tenho os 2 e-books, estão lá no meu Instagram, tem lá nos destaques, tem o link. São 2 e-books incríveis, com mais de 120 receitas. Tem o meu Instagram, que tem muito conteúdo. Tem o meu canal Paula Labac, que está parado, mas vai voltar. E eu estou agora gravando curso online, que daqui a pouco eu vou lançar o meu conteúdo online. Olha, e onde que a gente vai conseguir acessar esse seu curso online? O meu curso online eu vou lançar, quando eu lançar, vai estar no meu Instagram para todo mundo acessar e acho que vai ser um conteúdo bem bacana. Vai ser sobre defumação também? Sobre o universo da brasa, da gastronomia como um todo. Porque não adianta eu saber fazer uma costela dessa e não saber fazer um acompanhamento para essa costela. Não é verdade? Eu acho que o cozinheiro ele tem que ser completo. Então, costela, acompanhamento, eu acho que o todo.
Eu me lembro de um cupim que você fez no varal. Nossa. Com picles de quiabo. Com picles de quiabo. Exatamente. É isso aí. Bom, espero que vocês tenham curtido aí, que vocês provem e gostem, né? E que você que está aí assistindo faça em casa, porque, ou se você não tem um defumador, faz como eu falei, faz ela no bafo, mas faz uma costela 4 ossos, cocção lenta, devagarzinho, para você ver o resultado final. Mais uma pergunta. Lenha de café, Paula. E eu me lembro que no último mês do ano passado a gente teve alguma experiência com café, né? Sim, eu fiz um dry rub para uma picanha, um dry rub de café. Eu nunca usei a lenha de café, alguns amigos usaram, gostaram, nunca usei. Uma lenha que é maravilhosa, mas que a gente não pode usar é jabuticaba, é incrível, mas a gente não pode usar, é proibido. Café, eu nunca usei a lenha, mas eu já usei grão de café para defumar, tá? Quando eu defumava na panela, eu pus alguns grãos de café várias vezes e deu um sabor muito bacana. E o Gustavo Botino tá aí, ó, mandando um abraço para você, mandou um beijo para todo Botino, mundo. você sabe que eu te amo. O pequeno príncipe da churrascada, Botino. E a gente está com um conteúdo muito legal na Rádio Churrascada, que eu, Botino, várias pessoas, vários profissionais falamos sobre esse universo tão grande. Que é o podcast. Né? Que é o podcast. Muito legal, legal acessar a churrascada lá, que é um conteúdo muito bacana, que a Paula tá lá envolvida com tudo isso, gente. E tá muito bacana isso aqui, Paula. Tem mais alguma coisa que você quer transmitir pro pessoal? Eu quero dar parabéns para Prazeres da Mesa, porque eu acho que é uma revista que soube ir mudando ao longo do tempo, que soube se transformar com todos esses processos que a gente sofre, que a gente vem sofrendo nesse Brasil, que não é fácil, que a gente sabe. Eu tenho um catering há 25 anos, nunca tive sócio, eu sei como é difícil nesse país a gente sobreviver. Então, assim, eu quero dar os parabéns para a equipe inteira. Eu estou com vocês já faz tanto tempo aí, de um jeito ou de outro, e para mim é sempre um prazer participar. E eu acho que vocês informam, dão conteúdo e estão sempre aí de braço dado com a gente, e a gente precisa disso. Então, o meu beijo gigante para vocês. Olha. Acho que é isso. E agora é o seguinte, ó, nós estamos aqui com o Ricardo Castilho, vou passar a bola para ele, parece que tem uma mensagem ali para falar do vinho. Ainda não? Ainda é a Paula? Ah, tá, Paula ainda não acabou. Não, então, aqui, olha, de verdade, era isso que eu queria passar para vocês, eu espero que eu tenha passado tudo. O universo da defumação é gigante, e 50 minutos a gente fica aí apertado, mas eu passei, acho que, bastante coisa. Quero agradecer mais uma vez, você sabe que eu te amo demais, Marcelo, que eu te adoro. A gente tinha um festival incrível aí esse ano, mas que, se Deus quiser, vai se transformar para o ano que vem. E eu estou sabendo que você está com um projeto novo maravilhoso, que depois você vai contar para todo mundo, e daí a gente vai poder compartilhar com todo mundo. E agradecer demais o Anderson, que é o meu pitmaster lá da Fazenda Churrascada, que todo mundo, aquele cupim maravilhoso que você comeu lá ontem, brisket, sai tudo da mão dele e do Alê. Esse cara aqui, que já era meu, e aí eu dei ele lá na churrascada, mas que eu quero que ele cresça e faça cada vez mais sucesso. E convidar todo mundo para ir na churrascada, no Brasa, no Caminito, no Matriz. Chega, não vou ficar falando o nome de todos. Bom, vamos falar aqui um pouquinho, então vamos fazer um merchan aqui, muito legal. Costela combina com farofa, né? Costela combina com farofa. E a gente tem Olha aqui... a farofa da Tereza, você vai ganhar esse... Ai, que delícia! Ai, da Tereza, gente! Faz tempo que eu não encontro Tereza. Olha com melado de cana. Meu melado de Deus! cana. Que Tem máximo! Paula, né? Tem, mas olha os sabores da Tereza. Gente, que Quais são bárbaro! os sabores que tem? A Mariana tá com o microfone? Alguém podia... Não tô. Peraí, só um minuto. Gente, que bárbaro! Não sabia dessa... Ó, essa incrível! farofa da Tereza é uma coisa fora do normal. É fantástico, porque ela é crocante de um tanto que eu não sei o que essa baiana faz. Que bárbaro! E tem esse melado também junto, olha, para uma carne defumada. Melado. Nossa, lógico, melado. Pode até fazer uma glaze, né? Glaze, quando a gente fala de glaze, a gente fala de uma finalização, um esmalte para pincelar em alguns defumados, né? Com melado fica incrível, fica maravilhoso, principalmente para suínos. E
você está ganhando também uma outra... Pimentas Mendes. Obrigada, gente. Obrigadão. Mendes também, nossa, quanto tempo, né? Na estrada aí, parabéns pelo trabalho incrível. Marcelo, você finaliza, então? Obrigado, Mariela. Obrigado, Brasa na Mesa. Nós estamos aqui com Paula Labac. Muito obrigado, Paula Labac. Obrigado, pessoal. Vou passar aqui agora a bola para o nosso amigo querido Ricardo Castilho. Ricardo Castilho, que está em outra plataforma. Vamos lá. Quando é para falar de vinho, o pessoal me convoca, né, Marcelo? E eu tô aqui com um vinho fantástico, que é um Cabernet Sauvignon Max, da vinícola Errázuriz, safra 2017. É um vinho importado pela Grand Cru. É um Cabernet Sauvignon, eu vou falar uma coisa para vocês. É um vinho que vai combinar tanto com a costela aqui que a Paula acabou de fazer, com a costela que o Marcos Live vai fazer na sequência. É um vinho elegante, é um vinho complexo, é um vinho que tem uma estrutura fantástica, taninos macios. E aqui, ó, o nome Max é uma homenagem ao fundador Dom Maximiano Errázuriz, que fundou a vinícola, que é uma das vinícolas principais do Chile. A Errázuriz só faz vinho de qualidade. Parabéns para a Grand Cru, que traz esse Cabernet Sauvignon excelente. Saúde para todos e o Brasa continua. Eu tenho que falar aqui do Vessel. Vocês assistiram uma aula extraordinária. Já foi o primeiro, acho. Com muita sabedoria, com muita tradição e com cortes magníficos. Agora eu vou ler, porque tem muita informação aqui que vocês precisam saber. A Vessel é uma empresa familiar de apaixonados por carne desde 1830. Ela já atuava no food service e varejo, mas agora a Vessel inaugurou seu próprio e-commerce para que todos esses cortes especiais cheguem direto na sua casa. Visite o site loja.vessel.com.br. Você encontra todos os produtos exclusivos Vessel, disponibilizados agora para compra online. E para o Brasa na Mesa, a Vessel reservou um presente para todos que estão nos assistindo. Até o final de setembro, você pode comprar todos os produtos do e-commerce da Vessel com 15% de desconto. Basta usar o cupom BRASA15 na sua compra no site www.loja.vessel.com.br e as entregas são para São Paulo e Rio de Janeiro por enquanto. Então, daqui a pouco, depois do comercial, nós vamos fazer o sorteio da Vessel. E aí, se você se inscreveu no nosso site brasanamesa.com.br, você está concorrendo. Só põe lá se você é de São Paulo ou Rio de Janeiro, tá bom? E depois temos Live. Depois temos Live, que é o dono da casa, nosso anfitrião maravilhoso.